Às vezes, na vida, enfrentamos momentos em que nossas ideias, aquelas que tanto acreditamos, simplesmente não encontram o reconhecimento que esperamos. Depois das últimas experiências, pensei que estava finalmente pronto para apresentar uma proposta inovadora no trabalho, algo que poderia realmente fazer a diferença. Passei dias refinando cada detalhe, prevendo cada pergunta e preparando respostas convincentes. This time, they'll see, pensei. They'll understand the value. Marquei uma reunião com meu chefe, certo de que este era o momento em que tudo mudaria. Could we meet on Friday at 2:30? Eu perguntei, confiante, esperando que o esforço finalmente fosse recompensado. Naquela tarde, entrei na sala de reuniões com minha apresentação meticulosamente preparada, convicto de que estava prestes a dar um passo importante em minha carreira. Mas, como tantas vezes acontece, as coisas não saíram como planejado. I'm sorry, but this idea, it's just not what we need right now, disse ele, quase sem emoção. Senti uma onda de frustração me dominar. Minha ideia, em que tanto acreditei, foi descartada sem sequer uma consideração profunda. Mas, apesar da rejeição, I knew that giving up wasn't an option. Refleti por um momento e, no fundo, percebi que, mesmo com a decepção, I would find another way. Afinal, uma ideia desprezada hoje pode ser a base de uma grande realização amanhã. Saudações, estudantes! É um prazer estar aqui novamente com vocês na nossa 16ª aula do curso de inglês Latium Vox. Hoje abordaremos um tema extremamente relevante, especialmente no ambiente profissional: como marcar compromissos de maneira clara e eficiente em inglês. Marcar compromissos pode parecer simples, mas requer uma compreensão precisa das expressões de tempo e das frases formais que utilizamos para garantir que nossos encontros sejam agendados corretamente. Afinal, a clareza na comunicação é fundamental para evitar mal-entendidos e para mantermos nossa agenda em ordem. Para guiar nosso aprendizado, vamos nos basear na música Ideia Desprezada, onde seguimos André em suas tentativas de agendar reuniões importantes com seu chefe. Através da letra, exploraremos o uso das preposições de tempo at, on e in, e aprenderemos como formular frases formais que são essenciais em contextos profissionais. Portanto, preparem-se para uma aula que não só aprimorará suas habilidades de comunicação em inglês, garantindo que possam marcar compromissos com confiança e precisão, mas também proporcionará uma nova compreensão cada vez que escutarem a música novamente, enriquecendo ainda mais o seu aprendizado. Agora que já estamos imersos no tema da aula, vamos nos aprofundar no uso das preposições de tempo em inglês, elementos fundamentais para que vocês possam marcar compromissos com precisão e eficiência, especialmente em contextos profissionais. At é a preposição que usamos para falar sobre horários específicos. Ela é essencial quando queremos indicar com exatidão o momento em que algo vai acontecer. Na música Ideia Desprezada, André pergunta ao seu chefe: Could we meet on Friday at 2:30? Podemos nos encontrar na sexta, às 2:30? O uso de at aqui permite que André seja claro sobre o horário exato do compromisso, evitando qualquer confusão. Seguindo para on, esta preposição é usada para referir-se a dias específicos da semana. Na música, André diz: Could we meet on Friday at 2:30? Podemos nos encontrar na sexta às 2:30? Aqui, on é utilizado para indicar um dia específico da semana, Friday, sexta-feira. Essa preposição é fundamental para esclarecer que o compromisso está marcado para uma data exata, evitando qualquer confusão sobre o dia em que a reunião acontecerá.
Ao usar on com dias da semana, como on Friday, André garante que seu chefe saiba exatamente quando o encontro será realizado. Por último, temos in, que é empregada para períodos mais amplos, como partes do dia, meses, anos ou estações. Um exemplo clássico seria: In the morning, we can finalize the details. De manhã, podemos finalizar os detalhes. Aqui, in nos ajuda a situar a ação dentro de um período maior, como amanhã, garantindo que a outra pessoa saiba quando exatamente as atividades estão planejadas para acontecer. Para facilitar o aprendizado, vamos usar o refrão da música Ideia Desprezada, que é bastante catchy, pegajosa, e nos ajuda a memorizar as regras de maneira envolvente. Set the time. Set the date. Don't be late, use could we meet. To communicate, use at for the time. On for the day. That's how you schedule. That's the way. Vamos analisar o que o refrão nos ensina. Use at for the time. At é utilizado para indicar horários específicos. Por exemplo, could we meet on Friday at 2:30? Podemos nos encontrar na sexta às 2:30? Aqui, André está sendo preciso ao mencionar a hora exata em que o compromisso deve ocorrer. On for the day. On é aplicado quando falamos de dias específicos da semana. Na música, André diz: Could we meet on Friday at 2:30? Podemos nos encontrar na sexta às 2:30? O on é o responsável por especificar o dia em que a reunião acontecerá. Set the time, set the date. Este trecho reforça a importância de definir claramente tanto a hora, usando at, quanto o dia, usando on, ao marcar compromissos. Isso evita mal-entendidos e garante que todos estejam na mesma página. Essas três preposições, at, on e in, são ferramentas indispensáveis para comunicar o tempo com clareza e evitar mal-entendidos. Vamos agora aplicar esses conceitos com alguns exemplos práticos. I have a meeting at 3 p.m. Tenho uma reunião às 15 horas. Usando at, indicamos o horário exato da reunião, assim como no refrão. Let's meet on Monday. Vamos nos encontrar na segunda-feira. A aplicação de on aqui deixa claro que o encontro ocorrerá em um dia específico da semana, evitando ambiguidades. We'll discuss the project in the afternoon. Vamos discutir o projeto à tarde. In é utilizado para falar sobre períodos do dia, completando o entendimento das preposições de tempo. Parte 2. Frases formais para marcar compromissos. Introdução às frases formais. Marcar compromissos de maneira clara e educada é essencial, especialmente em contextos profissionais. A música oferece uma visão prática de como utilizar expressões formais para agendar reuniões e compromissos de forma eficaz. Vamos explorar como as frases Could we meet? Would it be possible to? E How about? São aplicadas na música e como você pode integrá-las nas suas conversas diárias. Frases comuns para marcar compromissos. Could we meet? Essa frase é frequentemente utilizada para sugerir um encontro de maneira educada e respeitosa. Na música, André recorre a essa expressão para sugerir uma reunião importante com seu chefe, refletindo um tom profissional e considerado. Exemplo da música. Could we meet on Friday at 2:30? Explicação. Aqui, André propõe um horário específico para a reunião, demonstrando consideração pela agenda do chefe e mantendo uma abordagem formal e cortês. Tradução. Podemos nos encontrar na sexta às 2:30? Utilizar Could we meet? É uma maneira eficaz de sugerir um compromisso sem ser impositivo, permitindo que a outra pessoa considere a proposta e responda de acordo.
Would it be possible to... Esta expressão é ideal para fazer pedidos educados ou sugerir alterações em planos previamente estabelecidos. Embora não seja mencionada diretamente na música, é fácil imaginar André utilizando essa frase para ajustar compromissos com delicadeza. Exemplo: Would it be possible to reschedule our meeting? Explicação: caso André precisasse alterar o horário da reunião, ele poderia usar essa frase para fazer o pedido de forma polida, sempre respeitando a disponibilidade do outro. Tradução: seria possível reagendar nossa reunião? Essa construção permite sugerir mudanças de planos de maneira que a pessoa não se sinta pressionada ou desrespeitada. How about? Usada para sugerir alternativas, essa frase mantém o diálogo aberto e promove a colaboração. Na música, André pode precisar reorganizar um compromisso e how about é uma expressão que facilita essa negociação. Exemplo da música: How about next week? Explicação: André propõe adiar a reunião para a próxima semana, mostrando flexibilidade e disposição para encontrar um horário que funcione para ambos. Tradução: que tal na próxima semana? Essa frase é especialmente útil para explorar outras opções de horário ou data, garantindo que todos os envolvidos possam participar de forma conveniente. Prática com frases formais. Para reforçar o uso dessas frases, vejamos alguns exemplos inspirados na música. Could we meet on Thursday at 10 a.m.? Explicação: uma sugestão educada de encontro em um horário específico, refletindo a abordagem profissional de André. Tradução: podemos nos encontrar na quinta-feira às 10 horas. Would it be possible to move our meeting to the afternoon? Explicação: caso André precisasse alterar o horário da reunião, ele poderia usar essa frase para fazer o pedido de forma polida. Tradução: seria possível mover nossa reunião para a tarde? How about we discuss this over lunch? Explicação: uma sugestão informal, mas ainda assim educada, para discutir um assunto em outro momento, semelhante às sugestões que André faz ao longo da música. Tradução: que tal discutirmos isso durante o almoço? Agora que exploramos detalhadamente como utilizar as expressões de tempo e frases formais para marcar compromissos, é importante consolidar esse aprendizado. Ao revisitar a música Ideia Desprezada, vocês perceberão como essas estruturas gramaticais são aplicadas na prática. Quanto mais vocês ouvirem a música e praticarem essas frases em suas conversas, mais natural será o uso dessas expressões em inglês. Com isso, concluo a aula aqui e nos vemos na próxima aula. You're dismissed. Greetings. If you're watching this, it means their plan failed, at least for now. For months, I worked with a group of very important people, monitoring Latium Vox, trying to figure out the truth. But one thing stood out above all: Julius Caesar, alive in the 21st century. At first, it sounded like a joke, a myth brought back as a computer program. But the more we looked into it, the more we realized he wasn't just a program, he was real. And that changed everything. We had theories, suspicions, whispers of a grand conspiracy, but theories weren't enough. We needed proof. That's why I made the decision to go undercover as a professor. My mission was simple: get close, gain their trust, and find out what they're really doing. But what I discovered was beyond anything I ever imagined. I remember the moment clearly, the day I saw Julius Caesar with my own eyes. I stood there, watching him, and I couldn't believe it. How can a man, dead for thousands of years, be alive and active in our world today? Something was very wrong.
something that didn't just break the rules, it shattered them. When I reported back to headquarters, my mission became even more critical. They told me to find clues in Caesar's office, anything that could explain what was happening. I didn't know what I was looking for, but I knew it was big. While I searched his office, I stumbled. Literally. I hit the floor, and it felt strange, hollow. That's when I found it, a hidden passage to a secret room. Inside, I discovered something they never wanted anyone to see. I took it and escaped, but they were already onto me. The cameras, the alarms, they knew. That's why I ended up on that plane, the one they tried to take me out on, but here I am, against all odds, still alive. Somehow, I survived, and now, with what I found, I have the key to stopping their entire operation. But time is running out. They won't stop until they erase everything I know. I brought what I found to our headquarters. We're working day and night to decode it because we believe it holds the answers we need. But Latium Vox won't stop until they get it back. They're hunting me, and they won't rest until they recover what I took. At least for now, they think I'm dead. But it won't be for long. But here's the thing. They believe I'm gone, but they also think the information has already leaked. They're panicking, scrambling to control the narrative, and preparing a counterattack. They're mobilizing everything they have, trying to track down what they assume has already spread. They know if the truth gets out, it could unravel everything they've built. They're desperate, and that makes them even more dangerous. We have to act fast before they strike back with full force.